Começar a nossa gravação aqui. Pronto, iniciei aqui a gravação, tá? E aí a gente vai conversar sobre um pouco mais sobre o Suite Office, sobre a suíte do Office, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês, compartilhar minha tela com vocês. Já estou gravando nesse momento e vou compartilhar a tela do nosso conteúdo da semana. Tá? Deixa eu compartilhar minha tela toda aqui, tela inteira. Ok. Pronto. Estamos prontos para começar então, tá? Bom, nessa semana, pessoal, a gente vai começar os estudos sobre planilhas eletrônicas, tá? A gente vai começar os estudos nas próximas semanas, né? Daqui para o final, essa terceira perna da disciplina, né? Terceira etapa. Nós vamos conversar sobre planilhas eletrônicas, sobre softwares de apresentação, tá? E vamos conversar sobre os softwares, né? Aplicações web, tá? Nessa aula mesmo, né? Vou até comentar um pouco sobre as planilhas eletrônicas web, né? Posso até demonstrar aqui. Vou falar sobre as planilhas eletrônicas no geral, tá? E dar umas dicas para que vocês possam utilizar. Vou tentar, tá, Diane? Só um minuto aqui. Deixa eu tentar configurar minha tela aqui. Já sei o que é. Microfone setup. Control panel. Microphone. Cadê? Audio settings. Sounds. Acho que eu estou falando talvez por esse. Deixa eu ver. Aumentar aqui o nível. Ok. O da NVIDIA também. Já está em 100. Tá. Tá no máximo aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver se tem outra forma de eu configurar. Tá. Mas é isso. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra configuração que eu possa fazer rapidamente aqui. Pra gente começar. O mixer aqui. O mixer é mais a parte de áudio, aqui o volume que eu escuto. Eu não sei o que é que tá acontecendo por aqui na minha rua, né? Tu mora aqui em Campinas, tá um monte de carro, moto buzinando aqui. Será que tem jogo, hein? Não sei, né? Quando tem jogo tem essas coisas. Pronto, tentei colocar tudo no máximo, tá? E é isso, tá? Não tem muito mais o que eu possa fazer, não. Tá tudo no 100. Pronto. Tá? Vamos lá. Bom, pessoal, então deixa eu ver aqui alguns comentários, né? Daniel falou: hoje no grupo de pesquisa estava olhando seus slides para fazer coisas no Excel, tinha esquecido e errei a fórmula. Tem algumas coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? As atividades práticas no Excel, normalmente eu coloco nesses vídeos já gravados, tá? Mas eu posso fazer alguma coisa que você teve dificuldade, eu posso tentar demonstrar aqui. Se você lembrar, Daniela, eu posso demonstrar para tirar a dúvida, tá? Nessas aulas mais de encontro, mais para a gente tirar uma dúvida, conversar sobre o assunto, né? E uma parte mais prática, eu sempre deixo para aqueles vídeos gravados, tá? Bom, vamos lá. Planilhas eletrônicas, pessoal. A gente vai entrar nesse tema hoje, tá? E nós vamos conversar sobre a definição, que são planilhas eletrônicas, né? Os diferentes tipos de planilhas eletrônicas, explorar alguns tipos, tá? Falar sobre a interface, pois quando abrimos as planilhas eletrônicas, né, é uma interface completamente diferente das interfaces que a gente tem nos processadores de texto, tá? Não é somente... Deixa eu fechar aqui algumas coisas que podem abrir para atrapalhar. As planilhas eletrônicas, elas possuem uma interface diferente dos softwares de
processamento de texto, né? Porque você tem vários campos diferentes para indicar algum dado, tá? Então a gente vai ver essa interface, vai ver como a interface funciona, tá? É que não é apenas um campo para digitar, a gente tem vários locais para que a gente possa digitar, tá? Fala sobre células, que é um dos elementos dessa interface. Falar sobre as fórmulas, como nossa colega Daniela colocou aqui, que estava buscando o uso de alguma fórmula para algum problema específico e tentou usar, né, essa fórmula. Não sei se com sucesso, né, Daniela, mas se você continuar com alguma dúvida sobre esse problema e quiser compartilhar a sua dúvida ou a informação que você conseguiu fazer ou não, tá? A gente está aqui para dar esse apoio. Falar sobre formatação e falar sobre os gráficos, tá? Pois bem, planilhas eletrônicas, né, são softwares utilizados para armazenar dados, tá? E permitem realizar operações, né, sobre esses dados e possivelmente gerar gráficos com esses valores registrados. A planilha eletrônica, pessoal, normalmente ela é utilizada para a gente trabalhar com dados para gerar informação. Tem essa definição, tá? Na informática, na ciência no geral, que a gente tem os dados, tá? Mas os dados puros não dizem nada, né? O que vai adiantar se eu colocar aqui para vocês uma lista de números? Nada. O que vai adiantar para vocês se eu colocar uma lista de preços? Nada. Se você não souber o que esses números representam, o que esses preços representam, e qual é o objetivo, qual é o tipo de análise sobre esses números e preço, é uma lista de dados. Os dados eles podem ser colocados nas planilhas eletrônicas para guardar, por exemplo, para registros. Tá? Por exemplo, eu posso ter uma planilha eletrônica que coloque os custos diários, né, da minha vida pessoal. Então, eu posso colocar os custos, tá? E posso gerar uma informação com esse custo, né, ao final do mês. Por exemplo, gerar ali o total, né, gerar ali qual foi o maior custo. Eu posso usar uma fórmula para calcular em cima do conjunto de dados e gerar uma informação sobre aquele conjunto de dados. Tá? Outros exemplos bem comuns, principalmente para a gente que é da área da educação, tá? Quando nós estamos aplicando, né, esse assunto para a área da educação, a gente pode usar as planilhas eletrônicas para fazer uma lista de alunos. Né? Uma lista de alunos, colocar as notas dos alunos, né? Colocar, por exemplo, uma estatística da maior nota, da menor nota, fazer um cálculo da média da turma, fazer um cálculo, aí já entra um pouco mais em estatística, né? Da mediana da turma, do desvio padrão da turma, aí já entra um pouco mais na estatística, mas os softwares de planilha eletrônica eles têm muito essa funcionalidade. São softwares de apoio, né, para trabalhar em cima de dados, né, e tem várias funções, principalmente funções estatísticas, matemáticas, para trabalhar com esses dados e gerar informações. Tá? Outros exemplos de uso de planilhas eletrônicas, né, fazer uma projeção de custo. Né, então, calculando os custos mensais, eu posso imaginar aqui qual é a projeção do meu custo no final do mês, no final do ano. Tá? Eu posso fazer uso desses dados, uma vez que eles estão registrados, para fazer uma análise, né? Por exemplo, gráfica. Eu coloco isso num gráfico de barras, né? E aí eu posso ver aqui ao final do ano, né, se esses custos vão ter uma tendência de alta, ter uma tendência de baixo, né? Só basta preencher o dado e um gráfico já vai gerar uma informação muito mais inteligível, mais fácil de ser capturada, ao invés de apenas passar por uma lista de números para tentar pegar essa informação. Né? Folha de pagamento, né? Tem muita empresa que usa somente Excel, somente planilha eletrônica para registrar as informações do seu funcionamento. Tá? Então, tem empresa que, lógico, né, que vai empresa um pouco maior, precisa de um software, né, precisa de uma pessoa para isso, ou se a empresa for pequena, né? Se você for um comerciante, se você for uma pessoa que está empreendendo, está começando a fazer alguma atividade comercial, né? Aí você pode controlar seus custos, suas vendas, seu estoque de material,
tá? Coloca as descrições, os valores e mantém essa planilha sempre atualizada. Tá? Então, não é um programa para você digitar um texto, não é um programa para você digitar, né, apenas palavras. Né? Normalmente as planilhas elas são usadas, né, somente, em sua grande maioria, né, para trabalhar com números. Né? Claro que dá para trabalhar também com manipulação de textos, né, e manipulação de datas, mas dá para fazer muita coisa com números. Né? A maioria dos casos de uso das planilhas eletrônicas são para isso. Pois bem, planilha eletrônica a gente tem dois principais exemplos, né? Que é o Excel e o Calc. O Microsoft Excel, tá? E o LibreOffice Calc. O Microsoft Excel é o programa que está na suíte do Microsoft Office e o LibreOffice Calc é o programa que está na suíte do Calc. São exemplos de planilhas eletrônicas, né, as mais comuns. Tem alguns outras suítes eletrônicas, algumas suítes de escritório que existem, mas não são tão comuns assim. Tá? A gente ainda vai falar, né, nesse terceiro momento da disciplina, tá, sobre os softwares online, tá, sobre as aplicações online. Por exemplo, o próprio Excel, que a gente pode acessar online. Tá? Deixa eu ver se eu estava até acessando aqui, não sei se eu deixei aberto. Tá? Daqui a pouco eu posso apresentar para vocês, mas a gente vai ver com um pouco mais de profundidade depois. Tá? Pois bem, todos esses tipos de planilhas eletrônicas, né, esses softwares que têm nomes diferentes, eles vão ter as mesmas funcionalidades. Tá? Mas você pode pensar, professor, mas eu preciso de uma coisa que eu usei no Excel e já procurei outra. Pode existir essa situação? Pode. O Excel é um software comercial, pago. Você, para adquirir o Excel, ou você paga a licença, ou fica usando, né, de forma pirata. Né? Não é o correto, mas muita gente faz isso. Tá? Pode usar o Excel dessa forma e ele vai ter essas funcionalidades que são um pouco diferentes. Né? Algumas pessoas se acostumam mais, se adaptam mais, acham até melhor. Outras, né, vão conseguir usar quase as mesmas coisas usando um programa que é gratuito, como o Calc. Tá? Hoje eu vou apresentar um pouco do Calc para vocês. Vocês vão ver que as funções, a manipulação, como eu coloquei lá no vídeo, eu usei o Excel. Aqui eu vou usar o Calc para exemplificar algumas das opções. Tá? Caso você possua o Excel instalado, você vai usar tranquilamente para fazer, por exemplo, para replicar as coisas que eu deixei lá nos vídeos tutoriais. Tá? Mas se você não tiver o Excel, usa o Calc. Professor, e se eu não tenho computador? Né? Se você não tiver computador, você vai precisar de um computador. Né? Só um segundo. Fecha a porta, por favor, meu amor. Obrigado. Só que minha mãe não quis o telefone, não eu pedi para ela fechar a porta. Pronto, pessoal. Voltei. Sobre ter o uso do computador, você precisa do computador para trabalhar com esse tipo de programa. Tá? Usar o celular é usar o programa pela metade. Ele não vai ter as mesmas interfaces, o acesso, as funcionalidades não vão ser os mesmos, tá? Alguns recursos são um pouco mais limitados, ele não vai funcionar da mesma forma. Tá? Então você vai estar limitado, né? Uma tela menor, a menos opções de funções, tá? E vai ter o dobro do trabalho para fazer as funções que vocês teriam no computador. Então, hoje em dia o celular é ótimo, resolve um monte de problema. Mas quando a gente começa a usar esses softwares que já são construídos, já são amplamente usados, todo mundo é acostumado a usar esse software no computador, a gente vai para uma versão com o celular, a gente sente muito, tá? Muita dificuldade de fazer algumas coisas de forma similar. Pois bem, sobre a interface, comentei para vocês que o Excel, as planilhas eletrônicas, o cálculo Excel, tá? Ele não é um software que vai ter um campo aberto para você digitar.
tá? Ele é composto por células e colunas, como vocês estão vendo aqui nesse desenho ilustrado, né? Essa imagem que está toda ilustrada, vocês estão vendo, ó. Monte de quadradinho. Isso é o que? Uma tabela? Isso é muito mais do que uma tabela, né? A tabela é simplesmente as linhas e colunas. Aqui a gente tem uma referência para cada posição na tabela. As linhas são indicadas com números, as colunas com letras do alfabeto. Tá? Você pode pensar, vai até o Z? Não, chegou no Z, aí vai virar a B, a C, tá? E aí vai ter um limite, tá? Não me vem à cabeça qual é a última letra, o último conjunto de letras, mas existe sim um limite, tá? Acredito que é impossível você ter uma situação que você precise usar o limite de letras do Excel. Se você tiver uma situação que esteja usando o limite de letras e colunas do Excel, você está desorganizado. Tá? Não vai ser dessa forma que você vai conseguir trabalhar de forma eficiente. Tá? Então, a gente tem linhas e colunas. Cada posição, cada interseção entre as linhas e colunas, você vai ter um conteúdo. Que tipo de conteúdo, professor? Você pode ter um conteúdo textual, pode ter um numérico, pode ter uma data, pode fazer uso apenas de letras ou mesmo de parágrafos. Tá? Você vai poder colocar em cada local desse muita informação. Só que, para trabalhar de forma eficiente, é melhor você ter em cada posição dessa, né, dados concisos. Tá? Um texto representando nomes, né, um texto representando alguma informação da pessoa, uma idade, uma data de nascimento, um número. Tá? Você normalmente vai preencher somente com isso. Tá? Para que isso sirva de apoio para você usar as fórmulas do Excel, né? Os gráficos do Excel. Tá? Pois bem, além das linhas, das colunas e a interseção que são as células, a gente tem planilhas. A gente tem isso que é similar às abas. Tá? Então, a gente abre um arquivo do Excel. Tá? E dentro desse arquivo a gente pode ter várias abas. Quando eu falei para vocês, se você tem uma situação que esteja estendendo muito a quantidade de colunas, é porque você está misturando informação. Tá? Se você precisar colocar muitos dados, aí você acaba separando em abas. Tá? Bom, daqui a pouco eu vou abrir uma planilha eletrônica aqui para ilustrar de forma prática, tá? Mas, antes disso, né, deixa eu comentar alguns pontos importantes aqui. A planilha eletrônica, né, é o principal documento utilizado pelo Excel para armazenar e trabalhar com informações, consistindo de um conjunto de células organizadas em linhas e em colunas. Né? Como eu comentei, colunas sendo identificadas por letras, linhas por números. A interseção são chamadas de células. Tá? Então, uma célula a gente identifica pela referência coluna A, linha 1. Tá? Então, a gente pode chamar simplesmente célula A1, célula A2, célula A3. Tá? Então, eu posso montar os dados nessas posições. Tá? E posso, na hora que eu quiser fazer uma soma, eu não vou fazer numa calculadora e colocar a soma manualmente. O Excel, o que é que ele vai fazer? Ele vai pegar o resultado da soma do A1 mais o A2 mais o A3. Eu posso colocar em uma fórmula chamada soma, passando esses endereços A1, A2 e A3, o Excel calcula para mim. Tá? Pois bem, então os endereços, né, a gente usa para criar fórmulas, para fazer gráficos. Tá? Na planilha eletrônica a gente pode usar esses endereços para nos auxiliar nessas situações. Tá? Olha só essa próxima imagem aqui, pessoal, que a gente tem alguns dados. Tá? Então tem aqui, ó, na coluna A, né, valores, na coluna B, tipos. Tá? E eu posso trabalhar com esses dados aqui. Tá? Uma coisa importante, né, que eu destaquei nessa imagem aqui é como o Excel identifica os valores. Tá? Por exemplo, se você coloca
né, o valor 5 e identifica que aquele valor deve ser formatado de forma geral, que é o padrão, tá? O Excel não muda nada. Você pode observar aqui, pessoal, vou dar um zoom aqui, tá? Observe aqui, ó, que na coluna A, tem o valor, foi 5 foi digitado na linha 2, 5 foi digitado na linha 3, 5 foi digitado na linha 4, 5 foi digitado na linha 5 e 5 foi digitado na linha 6. O mesmo número, tá? O Excel, quando olha para esses valores, o Excel permite que você formate para uma visualização diferente. Como assim? Bom, eu digitei o valor e eu quero que ele seja interpretado como um valor monetário, né? Aí eu posso encontrar isso lá no Excel e formatar como moeda. Pessoal da contabilidade. Eles preferem, na hora de trabalhar com valores, colocar, por exemplo, ali o símbolo, né, da moeda, o R cifrão, tá? Mais alinhado para o lado esquerdo e o valor mais alinhado para o lado direito. Você pode perguntar, professor, foi você que fez isso manualmente? Não. Eu selecionei esta célula e selecionei essa opção de formatação, tá? Então, além das formatações que eu posso fazer por padrão no Excel, formatação igual ao Word, negrito, itálico, sublinhado, mudar cor do background, né, que é esse balde, mudar a cor da letra, né, da fonte, que é esse Azinho aqui. Além de eu ter essas formatações em cima do texto, essas formatações sobre o alinhamento, nesse canto um pouco mais do lado, tá? Tem aqui como o Excel formata seus dados, tá? Não vai mudar, por exemplo, o que você digitou. Se você digitou 5, o 5 vai estar lá digitado. Mas se você formatou como número, o Excel ele coloca uma máscara e coloca 5,00. Se você formatou como moeda, selecionou esse drop aqui, esse menu de listagem, tá? Drop menu. Selecionou esse drop menu aqui e selecionou número, selecionou moeda, selecionou contábil, o Excel ele mostra dessa forma, tá? O valor continua sendo 5, porém o que é colocado é uma máscara em cima desse valor e vai informar você de forma diferente. Tá? Então, isso é bem importante, né, para situações quando eu tenho um dado e quero formatar para que fique com a apresentação melhor. Tá? O dado digitado é aquele só, tá? Mas eu posso formatar. Tá? Isso é muito importante, né, para a gente se acostumar um pouco com o funcionamento da interface. Tá? Essa formatação, como vocês observaram aqui, ela não é geral. O que foi aplicado aqui foi uma formatação sobre cada célula. Tá? Cada célula aqui foi uma formatação diferente. Tá? Pois bem, a outra coisa, tá? Peguei essa imagem aqui que ela já estava ilustrada, como vocês estão vendo, é outra versão do Excel. Tá? O padrão de interface, acho que eu já comentei isso quando eu falei sobre o Word. O padrão de interface gráfica de uma versão para outra é praticamente o mesmo. Tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, que mesmo esse aqui, se não me engano, é o 2016, esse aqui é o 2013, tá? De um para outro não teve tanta diferença. Vocês podem ver aqui que tem uma barra entre as bands, entre essas faixas de formatação, entre essas faixas de menus, tá? E tem essa barrazinha aqui embaixo para depois ter as células com linhas e colunas. Essa barra aqui, pessoal, é a barra de fórmula. Ela serve, né, para duas finalidades. A primeira finalidade que essa barra aqui serve é ilustrar o endereço que foi selecionado. Então aqui, ó, foi selecionado o B2. Então, vocês podem ver aqui que o Excel ele destaca com o símbolo, com esse sublinhado, esse contorno, né, na célula que o B2 está ativo. E aqui nessa outro local também, B2. Tá?
Do lado direito dessa barra vai ser ilustrado o valor. Então, o valor de uma forma completa, de uma forma longa, fica ilustrado nessa posição aqui. Tá? Então, aqui no Excel, a gente tem essa interface gráfica dessa forma. Tá? Essa parte daqui serve para que eu também digite mais livremente. Tá? Ao invés de eu ficar tentando, né, digitar num espaço tão pequeno quanto uma célula, eu seleciono a célula e posso digitar ao longo desta linha. Tá? Se eu tiver um texto longo, eu posso digitar. Se eu tiver um nome completo, se eu tiver muita informação para ser colocada numa célula, o que normalmente não é para ser feito, mas se for necessário, eu posso colocar e digitar aqui, pois eu vou ter um campo muito mais amplo. Tá? Pois bem, aqui também é onde eu vou colocar as fórmulas. Tá? Posso colocar a fórmula na célula, professor? Pode botar a fórmula na célula. Pode colocar a fórmula na barra de fórmulas, olha o nome, né? Pode sim, pode colocar a fórmula aqui também. Tá? Então, olha só. Vocês estão vendo aqui, tá? Nessa pequena demonstração de valores aqui, tem aqui, ó, relação de materiais. Tá? E aqui eu faço ainda um detalhe, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês ver se vocês estão acordados mesmo, se estão acompanhando a aula ou não, né? Observe aqui esse nome aqui, ó, relação de materiais, na linha 1. Tá? Eu pergunto para vocês, relação de materiais está em qual célula? Dá para saber? Dê um chute aí, né? Quem acha que o texto relação de materiais está na célula A1, digite A1. Se você acha que relação de materiais está na célula B1, digite B1. Né? Se você acha que está na célula C1, digite C1. Se você acha que está nas 3, né, digite as 3, como o Carlos Eduardo fez. Tá? Ian falou que está na 1, Bruno falou que está na 1. Né? Bruno Silva falou A1, da 1 a 6 está mesclado. Tá? Eu vou falar justamente dessa opção já já. Então, aqui, pessoal, o texto, tá? Ele vai estar nessas 3 células. Tá? Nesse exemplo daqui, o texto ele foi mesclado entre 3 células. Tá? Há muita gente que trabalha com Excel, tá? Cotidianamente, não gosta de trabalhar com células mescladas. Tá? Por que não? Tá? Porque as células mescladas não facilitam o uso de fórmulas. Tá? O dado que está ali não está num endereço, está num conjunto de endereços. E as fórmulas não funcionam para um dado, um único dado que está num conjunto de endereços. Se eu quiser passar um conjunto de endereços, é porque eu tenho mais de um dado. Tá? Então, as células mescladas não são usadas quando a gente usa fórmula nelas. Tá? Pode ser usado aqui para fazer um título, né? Eu podia estender isso aqui, deixar até a coluna D, né? Mesclar tudo, colocar negrito, colocar uma fonte maior. Tá? Então, nessa situação aqui, tá? Eu poderia colocar para um título, mas para valores específicos não é indicado mesclar. Tá bom? Então, para quem usa Excel, não sei se já teve problema, tá? Muita gente que eu conheço não gosta de usar as células mescladas, tá? Como Ian está falando aqui, ó, tem uma situação que é se eu digitasse somente na 1, né, Ian, como você falou, né, o conteúdo ele não vai ultrapassar para o B, né? Ele vai ficar ali só no A não ser que eu alargasse essas colunas, né? Um detalhe importante para inserir nesse momento é isso. As colunas e as linhas, elas podem ter tamanhos diferentes, né? E aí a gente pode, né, modificar esse tamanho para ilustrar esses valores de forma completa. Bom, mas o objetivo desse slide aqui é um objetivo para ilustrar para vocês
tá, o uso de fórmulas. Olha só, tá? Eu coloquei aqui, ó, item na coluna A, coluna B, quantidade, coluna C, valor, coluna D, total. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, quantidade, 25 TVs. Imagina aqui que seja alguém que está vendendo equipamentos eletrônicos. Né? Está aí vendendo 25 televisões, tá? Ao valor individual de 1.350, tá? Então, qual o valor total? Ele vai pegar a calculadora e fazer isso para depois digitar esse valor? Pode sim, pode fazer? Pode. Agora, e se o cara contou 25 num dia, mas no outro dia, né, ele viu que ele estava com dor de cabeça, estava com sono, estava cansado, mas quando foi ver, ele tinha 30 televisões. Esqueceu umas ali, esqueceu de olhar atrás da porta, né? Aí lá vai ele pegar o calculador e multiplicar para digitar o total. Não é prático. Então, o que é que a gente pode fazer no Excel? O uso de fórmulas em cima dos valores que já estão presentes. Então, olha aqui, ó. Para usar uma fórmula, pessoal, o mais importante é você começar com o símbolo de igual. Tá? O símbolo matemático aqui de igualdade, o igual, o símbolo de igual. Tá? Você coloca logo na primeira posição da célula ali, né? Primeiro local da célula, igual. Quando você coloca o igual, o Excel, o cálculo, ou qualquer outro programa de planilha eletrônica, ele já vai entender que ali vai ser uma fórmula e não um valor literal. Tá? Então, a partir desse momento, tá? Você vai digitar na fórmula, depois do igual, ou as funções do Excel. Que funções? Daqui a pouco eu falo. Né? Ou você vai colocar endereços de células e a operação que você quer fazer. Por exemplo, tem aqui, ó, endereço C7. Quem é o C7? 455. Asterisco representa a multiplicação, né? Então, vezes B7, tá? Que dá 30. Tá? Então, aqui a gente tem essa situação. Eu estou fazendo o cálculo da célula C7 com B7. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se ele mudar o valor, né, desse vídeo de 450 para 1000, a célula atualiza só. Tá? A fórmula ela vai ser calculada novamente. Tá? Alguém abriu o microfone aí? Esse foi sem querer. Ian? Muito bem, foi sem querer. Pois bem, a gente pode visualizar todas as fórmulas disponíveis no programa, no Excel. Tá? Tem uma opção lá para a gente visualizar. Tá? Tranquilo, Ian. A gente tem que fazer o seguinte. Tá? A gente vai escolher a fórmula, clicando na fórmula. Tá? Aciona a fórmula desejada na guia fórmulas e confirma o intervalo que aquela fórmula vai ser usada. Olha só esses passos aqui, pessoal. Tem a guia fórmulas. Tá? Nessa guia fórmulas, tem aqui, ó, fórmulas financeiras, fórmulas lógicas, fórmulas de texto. Tá? Aí tem outras aqui, tem fórmulas matemáticas. Para cada uma a opção dessa, tem uma sequência longa de fórmulas, tá? Essa sequência longa de fórmulas, tá? Vai ter uma lista e cada fórmula dessa vai ter um funcionamento. Por exemplo, tá? Tem uma fórmula aqui chamada, eu vou pegar aqui, fórmula 100, né? Alguém consegue chutar para que serve uma fórmula que tem SN 100? Para que seria, né? Não é uma fórmula que muita gente use. Mas vamos pensar, 100 seria o quê? Na matemática, na trigonometria. Cem seria porcentagem. 100 com, aqui, ó, tá aqui, SEN, tá? 100, tá?
Ó, Raquel chutou aqui, chutou não, acertou, né? Raquel, Rosineide, Bruno, cálculo do seno, tá? Então, tem uma forma, vai calcular o seno. Alguém lembra como é que calcula o seno? Precisa de quê para calcular o seno? De um valor, de 2, de 10, alguém sabe? O seno normalmente é só com um valor, né? Seno de 30, ângulo 30, né? Seno de 90, né? Seno de 360. Então, é um valor. A fórmula seno, por exemplo, só vai precisar de um dado. Agora, ó, eu selecionei, na verdade, coloquei aqui o mouse em cima, tá? E tem aqui, ó, soma. Vocês estão vendo que uma soma, né? José Alberto aí já está lembrando até do Pitágoras, né? Nessa situação, José Alberto, seria só um valor mesmo, tá? O Excel ia pegar só um valor. Uma soma eu posso passar, quantos números eu posso passar numa soma? 1, 2, alguém poderia chutar isso aí para a gente conversar? Numa soma, eu vou somar quantos números? Só 1, 2, 3, quem sabe? Eu posso somar quantos números eu quiser, né? Então, existem fórmulas que vão pegar um valor. Existem fórmulas que vão pegar dois valores. Existem fórmulas que vão pegar um conjunto de valores, sem limites. Por exemplo, a fórmula soma. Tá? Nessa situação aqui, ó, qual célula está selecionada? Alguém poderia me ajudar? Qual célula está selecionada nesse slide aqui? B6, né? A célula B6 está selecionada. Então, uma vez que ela está selecionada, tá? A ação que foi feita nesse momento foi acessar a guia fórmulas, selecionar a opção de fórmula matemática e foi feito um clique em soma. Quando a gente clica nessas opções aqui, olha a telinha que apareceu aqui do lado. Deixa eu dar um destaque. Olha a tela que apareceu. A fórmula soma, tá? Vai receber os números de B2. Aí tem aqui, ó, B2, 2 pontos, B5. Quando a gente coloca uma separação com 2 pontos, isso quer dizer que eu vou fazer a soma desde a célula B2 até a célula B5. Tá? Detalhe importante, tá? Pulo do gato para fórmulas no Excel. O Excel ele pode aceitar 2 pontos ou pode aceitar, isso mesmo, pode aceitar 2 pontos ou pode aceitar ponto e vírgula. Quando eu coloco 2 pontos, significa que eu estou fazendo um intervalo de valores. Se eu quiser somar, por exemplo, só de B2 e B5, eu faria B2, ponto e vírgula, B5. Tá? Até aqui na telinha de funções do Excel, ele mostra um exemplo aqui, ó, separando com ponto e vírgula, separando 4 valores. Se eu quiser somente a soma de 2, eu vou dizer o endereço dele, separando com ponto e vírgula. Tá? Ou até mais, né? Como vocês estão vendo nesse exemplo aqui, ó, separando várias posições. Tá? De B2 a B5, tá? É o intervalo, no caso, esses valores mesmo aqui, ó, 2.000, 3.000, 1.500, 10.000. Tá? Então, o intervalo B2 a B5 representa os valores 2.000, 3.500, 1.500 e 1.000. Tá? Então, eu posso separar por 2 pontos para intervalo ou posso separar por ponto e vírgula, tanto para endereços quanto para números. Tranquilo? Passando aqui. Tá? Então, ó, lá na célula B6 ficou esse dado aqui, ó, igual soma B2 B5. Professor, aí vem a pergunta, né? Eu tenho que ir lá na guia fórmulas, selecionar aquela opção?
Não necessariamente. Você pode simplesmente, a partir do momento que você pega uma prática do Excel, você pode digitar. Tá? Então você pode pegar aqui, ó, na célula B6, começar a digitar aqui na barra de fórmulas exatamente isso. Igual soma B2 a B5. Tá? Eu vou dizer para vocês que vocês não vão aprender todas as fórmulas de Excel. Por isso que eu perguntei, alguém chuta qual é a função da fórmula 100? Alguns chutaram certo, seno, né? Ou já usaram, né? Lembraram do seno. Tá? Algumas situações, tá? Você não vai lembrar. Então eu vou usar qual fórmula? Existe fórmula para fazer isso? Facilita? Existe alguma coisa para me ajudar? Aí você pode não saber, mas você pode ir na interface. Por exemplo, você está trabalhando com matemática, né? Quer fazer, por exemplo, o uso da mediana. Tá? Aí existe a fórmula median. Em inglês é median, né? O Excel em português eu acho que é mediana mesmo, igual a mediana. Tá? Então vai ter a fórmula mediana, igual mediana. Tá? E vai ter a fórmula igual média, por exemplo. Tá? E aí você vai usar um ou outro ali para fazer a situação, atingir seu objetivo. Tá? Existem algumas situações que o Excel vai mostrar algumas informações que a gente vai ficar com dúvida, né? Se aquilo está funcionando ou não. Tá? Por exemplo, quando o Excel mostra esse tipo de informação aqui, ó, um monte de hashtag, é porque ele não conseguiu ajustar os dados naquela posição. Tá? Então, uma situação para aqui, ó, a gente aumenta a largura da coluna. Ó, coluna A e coluna B. Tá? Então, uma vez que foi alargado as colunas, sumiu esse problema. Tá? Então, outras situações, quando coloca algum erro, né? Por exemplo, coloca algo assim, ó, hashtag valor e exclamação. Tá? Em algumas situações como essa, né, significa que você tem um erro na sua fórmula. Tá? Você errou alguma coisa, ou errou o igual, né, colocou igual algum endereço inválido ali, que não tinha nada, algum dado que não dava para fazer aquela operação, por exemplo. Tá? Como é que eu vou fazer uma soma, mas quando eu selecionei o endereço, ao invés de pegar o número, eu peguei um texto. Tá? Então, se tiver uma situação como essa, que você pegou o endereço errado, ele vai mostrar esse tipo de situação. Tá? Então, quando se usa fórmulas, tá? Você tem que ter cuidado em quais dados vocês estão utilizando. Cada fórmula vai ter o seu funcionamento. Por exemplo, a fórmula seno vai pegar um dado. A fórmula soma vai pegar um conjunto de dados. Né? Por exemplo, ali eu tentei fazer uma multiplicação em outro exemplo, mas ao invés de colocar o asterisco, eu coloquei o x. Né? E aí, o x faz alguma coisa? Não faz. E aí o Excel ele vai ver, não vai entender e vai mostrar um problema, né? Vai mostrar essa descrição aqui de erro no valor. Tá? A fórmula não pode ser realizada, o cálculo não pode ser realizado, não pode ser gerado um valor. Tá? Então, quando a gente trabalha com fórmulas, temos essa situação. Tá? Pois bem, tá? Também temos aqui alguns pequenos problemas, por exemplo, hashtag nome. Né? Então, a fórmula vai ter algum texto que não reconhece. Tá? Por exemplo, aqui, ó, qual célula está selecionada aqui? Ó? B6, novamente. Tá? Na barra de fórmulas, eu digitei a fórmula somar. Não existe uma fórmula somar. O Excel ele reconhece a fórmula soma, sem R, tá? Soma. Então a fórmula somar não existe. Ele vai procurar ali o que fazer, somar. O que danado é somar? A gente vai compreender, mas o programa ele não vai, porque ele tem as suas regras, né? Uma vez que você errou apenas uma letra, ele não vai conseguir encontrar, não vai saber o objetivo que você quer, né? E aí ele vai mostrar essa situação de problema
em algum nome que você digitou. Tá? Bom, a gente pode formatar essas tabelas, tá, para que a gente possa fazer filtros. Tá? Então, tem uma situação no Excel muito prática, que é a gente pode estruturar os dados, né, em linhas e colunas e formatar esse conjunto de dados como tabela. Tá? Para que serve essa formatação? Tá? Para que eu possa, por exemplo, selecionar a coluna A e ordenar os valores. Ora, se eu estou ordenando a coluna A, mas tem outras colunas relacionadas a ela, eu não quero só que a A seja ordenada. Imagine a situação, né? Digitei as notas dos alunos. Né? Então, Alceu, 0. Né? Maria, 7. Né? Eu tenho um aluno que se chama Zeno. Né? Zeno, 10. Tá? E aí, né, em ordem alfabética. Embaixo de Zeno, vou colocar outro aluno. Por exemplo, Beatriz. Né? 10 também. Se eu ordenar somente a coluna dos nomes, tá, sem estender essa seleção, somente a coluna A vai ser ordenada. Então, Alceu vai ficar lá, mas depois de Alceu vai vir Beatriz. Né? E na coluna que reflete as notas, não vai ser mudada. Então, as notas não vão refletir as posições corretas. Tá? O Excel, alguns momentos, né, que você está digitando os dados lado a lado, ele sugere a extensão da seleção da classificação. Tá? Ficou uma frase muito composta, né? Extensão da seleção da classificação. Né? Mas se você pensar, é assim, ó. Eu tenho duas colunas. Quando eu pedir para classificar, ele vai estender essa classificação para interpretar os dados em duas colunas. Então, ele vai estender. Né? A gente vai estender essa classificação, tá, para esses dados não ficarem desalinhados. Tá? Outra forma para que eu garanta que isso não aconteça é se eu formatar a tabela, se eu formatar aquele conjunto de linhas e colunas como uma tabela automática. Como é que eu faço isso? Tá? Tem aqui alguns passos. Ó. Seleciono o intervalo de dados, seleciono a opção formatar como tabela, escolhe uma cor para ilustrar e confirma. Olha aqui a ilustração. Aqui eu tenho um conjunto de dados que foi digitado. Tá? Então, basta eu clicar numa célula. Se eu dou um clique, eu não estou clicando para editar. Eu estou selecionando. Tá? Então, se eu clico em uma célula, eu estou selecionando a célula. Se eu mantenho o mouse, por isso que é importante, né? A gente trabalhando no computador. Se isso for no celular, é horrível de fazer isso. Tá? Clico e arrasto por todas as linhas e ainda posso estender para a direita para todas as linhas também da coluna B. Então, selecionei as linhas e colunas em A e B. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo passo, posso ir lá na guia de início e selecionar a opção formatar como tabela. Aí tem cores, né? Cores claras, cores escuras, coloridas. Né? Seleciono uma cor dessa. Tá? Quando eu clico para selecionar, ele pergunta aqui, ó, confirma o intervalo de dados. Aí tem aqui A1. Professor, o que danado é esse cifrão? Então, esse cifrão é uma forma da gente garantir que esse intervalo vai ser fixo. Tá? É um assunto um pouco mais avançado no Excel, mas a gente pode interpretar isso aqui apenas. Tá? Os dados da minha tabela vão estar dentro do A1. Tá? Começando do A1 até o B6. O Excel é inteligente o suficiente para saber que eu vou também usar a linha do A1 até A6 junto da linha do B1 até o B6. Tá? Quando eu aperto OK, olha só o que acontece. Tá? Cadê? Tá? Ele vai, né, colocar as cores e vai habilitar essa alça.
Tá? Vocês estão vendo aqui, eu tenho relação de eletrônicos. Vai aparecer uma alça. Tá? Essa alça ela habilitou mais funções que eu posso classificar, que eu posso filtrar, por exemplo, fazer uma pesquisa. Quando eu tenho centenas de linhas aqui, eu posso simplesmente digitar aí. O Excel ele não apaga os dados, ele apenas vai mostrar os dados que você filtrou, que você buscou dentro daquele conjunto que está formatado como tabela. Tá? Esse é um recurso muito importante para quando a gente quer trabalhar com dados, tá? E não quer não quer correr o risco de cair em alguma ordenação, em alguma classificação errada. Tá? Pois bem, Excel ainda possui gráficos. Tá? Os gráficos eles são aplicados da mesma forma como as fórmulas. Tá? Eles vão ser aplicados em um intervalo de dados. Tá? Lógico, tem gráficos que acabam trabalhando com múltiplos intervalos. Tá? Então, são gráficos um pouco mais compostos. Tá? E aí, você tem que ter cuidado na hora de selecionar os dados. Tá? Eu vou explicar aqui um gráfico mais simples. Tá? Para que você insira um gráfico, quais são os passos? Né? A gente tem que selecionar os valores e as descrições. Tá? Colunas, né? O barra de título lá com as descrições e os dados. Vou lá na guia inserir e seleciono o gráfico. Tá? E escolhi uma opção. Olha só. Então, nessa lista de produtos aqui, tá? O que é que pode ser feito? Seleciona os dados, tá? Seleciona o intervalo de dados que é para ser colocado no gráfico. Tá? TV Samsung, valor, né? Home Theater Sony, caixa de som JBL, celular Apple. Seleciono isso aqui. Selecionei. Fui na guia inserir, o passo 2. Tá? Clico em algum tipo de gráfico. Aí tem gráfico de pizza, de linha, de barra, de expressão, outros gráficos. Tá? Então, um gráfico de coluna, um gráfico simples. Tá? Ele vai simplesmente montar uma coluna com essas descrições e com esses valores. Tá? Vou mostrar um gráficozinho aqui, ó, com a descrição aqui do lado. Tá? Desculpa, aqui embaixo, com as labels e com os valores aqui. Tá? Então, a parte de gráfico tem esse funcionamento. Tá? Bom, pessoal, sobre Excel, tá? Eu tentei explicar nesta aula, tá, as principais funcionalidades. O que é que eu vou pedir para vocês na aula de hoje? Tá? Vocês estão acompanhando a aula de hoje? Tente replicar esses últimos slides, no mínimo. Tá? Tente fazer por conta própria. Se você não tem muita prática no Excel, você só vai aprender tentando. Tá? A gente não está, mais uma vez, eu venho falar aqui para vocês, né? Informática é uma área prática e vocês não vão aprender apenas enquanto eu falo ou mesmo naqueles vídeos de apoio, né? Aqueles vídeos tutoriais que eu deixo. Tá? Inclusive, essa semana eu tenho alguns vídeos que eu montei um exemplo simples, tá? E coloquei ainda uma lista de vídeos, né, bem completa, tá? Para quem quiser estender o aprendizado para algo mais aprofundado sobre o Excel, eu coloquei uma lista de vídeo que eu não produzi, que é uma lista de vídeo lá de um curso no YouTube. Tá? Então, tem alguns vídeos que é o básico que eu vou cobrar e quem quiser aprofundar pode explorar. Mas, mesmo assim, tá? Tentem fazer, no mínimo, esse exemplo aqui. Ó. Se não for, né, do seu interesse de fazer esse exemplo, né, TV Samsung, Home Theater, uma coisa básica como essa, tá? Eu ainda deixo uma indicação. Né? Faça uma planilha, por exemplo, de custos mensais. Né? Esse tempo aí está todo mundo com o salário apertado, tudo subindo. Né? Todo mundo quer saber onde é que está gastando mais para poupar. Faça uma planilha, né, de custos, de entradas e despesas. Entradas é o que você recebe, despesa é o que você gasta. Aí você pode sair listando. Né? Faça uma lista como essa. Professor, tem muita planilha dessa que eu posso baixar. Eu não quero que você baixe, eu quero que você faça. Tá? E aí você vai usar essas formas, usar as formatações, né? Fazer gráficos em cima desses dados. Tá bom? Se não for com esse exemplo, pode seguir esses mesmos passos para explorar
essas funções. Tudo bem, pessoal? Então, alguma dúvida, algum comentário aí também da prova, né? Já que a gente fez a prova recentemente. Acho que não, né? Todo mundo caladinho aí. Então, pronto. Então é isso, tá? A gente fica por aqui, tá? A gente vai acumulando alguns assuntos, mais para frente a gente vai ter uma provinha, tá bom? Sobre esses assuntos. Então, tentem fazer de forma prática, tá? Use o Excel, use o LibreOffice, tá? Ou o que você tiver disponível, né? Se só tiver o celular, vou dizer para você, você consegue. Vai ser mais complicado, mas vocês também conseguem fazer, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.